Olá pessoal, esse vai ser o primeiro tutorial de uso do aplicativo WebMo. Nós vamos hoje iniciar o uso dele, primeiro construindo uma molécula orgânica. Vamos aprender como que é feita essa montagem, alguma otimização inicial e eu vou mostrar as possibilidades iniciais desse aplicativo no modo livre, tá? No modo gratuito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para montar uma molécula é clicar na tela. Clicando na tela, surge uma esfera representando um carbono e ele, por padrão, já traz carbono. Para acrescentar mais um, eu clico sobre essa esfera, arrasto e ele já acrescenta a ligação e um segundo átomo. Se eu continuar clicando, clico de novo, vai fazer a mesma coisa. Clico, arrasto, ele acrescenta mais um átomo de carbono. Vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho e vou mudar o modo aqui. Vou clicar em pTable, que é a tabela periódica. Vou mudar o átomo que eu estou utilizando. Então, vou agora acrescentar um oxigênio aqui. Tá? Eu vou desenhar inicialmente uma molécula de etanol. Então, a primeira parte que a gente monta é o esqueleto carbônico e algum outro átomo que não seja carbono nem hidrogênio. Tá? Uma vez acrescentados eles, eu tenho o esqueleto carbônico e o oxigênio, eu clico em Clean Up, Add Hydrogens, ou seja, peço para ele adicionar os hidrogênios. Uma vez que eu desenhei essa molécula inicialmente, eu posso clicar fora da molécula e arrastar. Dessa maneira eu consigo movimentar a molécula, só que eu tenho um pequeno probleminha aqui. Os comprimentos de ligação estão bem fora do padrão. Então eu vou voltar a Clean Up e vou otimizar essa geometria, clicando em Geometry. Então ele fez um cálculo bem rapidinho aqui, otimizou a estrutura e agora melhorou um pouco. A gente vai, em seguida, na disciplina, começar a conversar sobre essas conformações possíveis aqui. Eu vou fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro deles, vou voltar aqui em Cleanup e vou usar Comprehensive Mechanics. A otimização é um pouquinho melhor, mudou um pouco o ângulo do hidrogênio aqui com relação ao resto da molécula, e aí eu posso fazer manualmente alguns desses ajustes. Como que eu faço isso? Eu vou clicar em Adjust aqui na parte inferior. Então eu entrei no modo Adjust, tem um quadrinho aqui na parte superior, que eu vou clicar nele, fica vermelho, então está iniciado o modo de edição. E aí eu vou clicar hidrogênio, oxigênio, carbono e o outro carbono. E vou fazer um ajuste aqui. Então, vou clicar em Adjust e ele abre o menu para que eu ajuste esse ângulo de edro. A gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de seleção que eu posso fazer aqui. Se eu clicar em dois átomos em sequência, eu posso ajustar o comprimento de ligação. Tá? Se eu clicar em 3 átomos em sequência, eu ajusto um ângulo de ligação. E aqui, como eu cliquei em 4, é um ângulo de edro. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso em aula. Então, eu vou ajustar aqui para um valor de 180 graus. 180, ok. E agora, vou sair do modo de edição aqui e rodar um pouco a molécula. Então, o hidrogênio agora está oposto ao carbono adjacente. E aí, achei um modo que eu quero. Ajustei manualmente a molécula. Posso rodar aqui à vontade para ajustar a visualização para o que eu quero. E uma vez ajustado aqui o ângulo, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou entrar no modo Calculate. Mas antes de entrar nesse modo, eu vou voltar em Build, agora que eu fiz esse ajuste manual, Clean Up e Comprehensive Mechanics.
Opa, voltou ao que eu tinha anteriormente. Então, eu vou fazer Comprehensive Idealized. Tá? Bom, agora continua, ele calculou um pouquinho melhor a molécula, e aí eu vou para o modo Calculate. No modo Calculate eu tenho algumas possibilidades, principalmente aqui a parte de orbitais, então orbitals. CS é a parte de simetria da molécula, e vibrations a parte de vibrações, ou seja, mais específico para espectroscopia de infravermelho. Então, no modo orbitals, eu vou começar por primeiro um mapa de densidade eletrônica. Então, vou clicar em Electron Density e ele calcula rapidinho o volume da molécula. Tá? Ele não me dá um valor de volume, mas ele me mostra a área superficial dos orbitais da molécula. Tá? Sem fazer distinção de carga nem nada. Ele só está me dizendo que a nuvem eletrônica total da molécula seria dessa forma. Então vou clicar em Reset para voltar à estrutura inicial. Vou de novo em Orbitals e vou olhar agora o mapa de potencial eletrostático. Esse mapa me mostra a distribuição de cargas parciais ou formais na molécula. Então, no caso do etanol, vou começar por aqui, a parte do carbono, representada em verde, então a porção mais verde indicando que eu tenho praticamente uma porção apolar, e mais para próximo do oxigênio eu tenho os CH2 aqui, pouquinho azulados, o hidrogênio ligado ao oxigênio bastante azulado e o oxigênio bem avermelhado. Isso representa o quê? A porção azulada são densidade eletrônica diminuída, está faltando elétrons nessa região. Enquanto isso, aqui no oxigênio eu tenho um aumento de densidade eletrônica. Por que isso? Justamente por causa da eletronegatividade do oxigênio que causa esse tipo de efeito. Tá? Vou voltar um pouquinho em Reset para mostrar uma outra possibilidade que nós temos aqui em Orbitals, que é orbitais moleculares. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as possibilidades, os orbitais possíveis, tá? De 1 a 18 para essa molécula, e a parte mais importante são os orbitais HOMO e LUMO. No orbital HOMO, eu tenho aqui o 10, e ele calcula a distribuição eletrônica desse orbital HOMO. Tá? O Highest Occupied Molecular Orbital, ou seja, orbital molecular de mais alta energia ocupado. O outro possível, então, de importância mais efetiva, é o orbital 11, que é o LUMO, ou Lowest Unoccupied Molecular Orbital, ou orbital molecular não ocupado de mais baixa energia. Então, ele faz as representações, depois, no decorrer, a gente vai aprender a utilizar um pouquinho mais essas informações. Bom, vou voltar ao Reset aqui e vou mostrar uma outra possibilidade, que é bem importante quando a gente for estudar a parte de estereoquímica. Então eu vou clicar em CS, que é a parte de simetria, e a coisa mais importante aqui será Show Symmetry Elements, ou seja, mostrar os elementos de simetria. Clico aqui, agora aparece um círculo aqui, parece uma esfera, mas se vocês rodarem um pouquinho, é somente uma representação de um plano de simetria. Ou seja, esse plano bissecta, ou seja, corta a molécula em duas porções, aonde uma porção é exatamente igual à outra. Um lado desse plano é exatamente igual ao outro. Tá? Então ele mostra que essa molécula tem um elemento de simetria, nesse caso aqui um plano de simetria, e uma vez tendo um plano de simetria, isso vai ter alguns efeitos sobre a estereoquímica. Tá? Com moléculas mais complexas muda um pouquinho a situação. Eu vou desabilitar agora o elemento de simetria e vou mostrar vibrations.
Então, bom, ele diz que não pode animar porque eu tenho que usar o modo de cálculo lá no Build, Comprehensive Mechanics. Então, vou retornar aqui ao modo Build, Cleanup, Comprehensive Mechanics. E aí, vou lá de novo em Calculate, Vibrations, e aí ele mostra uma lista de vibrações aqui. Aí eu posso, na parte de espectroscopia, selecionar qual é a vibração que eu quero visualizar. Por exemplo, eu vou pegar a vibração 15 de 1320,2 centímetros na menos 1. Isso é número de ondas em infravermelho. E ele anima a molécula mostrando de que vibração se trata essa frequência. Então, o modo de vibração, ligações oscilando em comprimento de ligação, e posso fazer uso disso para espectroscopia. Bom, além disso, nós temos o modo Lookup, que também é interessante. Preciso de conectividade, então eu vou ter que ajustar logo em seguida. E WebMo, no modo Lookup, tendo conectividade, ele vai permitir que você busque em bancos de dados informações sobre a molécula. Tá? E o modo WebMo também precisa de conectividade. Ele permite que você realize cálculos na nuvem. Qual é o grande limitador, por enquanto, dessa versão livre do aplicativo? É que se eu pegar aqui e aumentar um pouquinho a molécula, eu vou ter um pequeno problema. Então, eu vou entrar em pTable, vou selecionar carbono, vou acrescentar um carbono, fazer o processo de novo. Vou adicionar hidrogênios. Agora, com um carbono e mais 4 hidrogênios, se eu tentar calcular, por exemplo, elemento de simetria, ele vai me retornar que isso não é possível, porque tem uma limitação. Bom, deixa eu voltar no Build, fazer uma otimização rapidinha e tentar calcular aqui. Ou orbitais, por exemplo. Ele tende a me dizer que a limitação do aplicativo, na versão free, é com 9 átomos. Então, se eu tiver uma molécula maior do que 9 átomos, ele não vai permitir que eu calcule orbitais, vibração, nem nada. Eu só consigo fazer uso daí do modo Build e do modo Adjust. Consigo ajustar esses ângulos. Por exemplo, para essa molécula aqui, ela está numa conformação onde eu posso fazer um ajuste bem rapidinho aqui do ângulo diedro entre o oxigênio e a metila oposta. Então, eu vou clicar em oxigênio, carbono, o segundo carbono aqui, terceiro, quarto carbono. Aqui embaixo ele já me diz que é um ângulo diedro de 60 graus. Posso clicar em Adjust e ao invés de 60 graus, passar isso para 180 graus. Ok? Já está aqui em 180 graus. O que eu vou fazer agora é voltar em Cleanup, clicar em Comprehensive... droga. Estou esquecendo de uma coisa. Vou retornar aqui, clicando na seta de retorno. Então, ajustei para 180 graus. O que eu posso fazer agora? Uma vez que eu ajustei, otimizar a